O que devo fazer para ser salvo? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje, ainda seguindo naquela linha de reforma de saúde, da pregação da mensagem do terceiro anjo, nós vamos responder uma pergunta que Ellen White fez em um sermão dela. O que devo fazer para ser salvo? Antes de iniciar, não esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso é muito importante para a gente levar a pregação dessa mensagem aqui dentro do YouTube. Vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Cacilda Costa pediu oração pelos filhos, Caio e Carlos Martins. Então possamos estar orando pelos filhos da irmã Cacilda. O irmão José Leles pediu oração por ele e pela família. Então possamos estar orando também pela família do irmão José Leles. E o irmão Eric Vanderlei pediu oração por ele, pelo Aurélio e pelo Aureliano. Então possamos estar orando pelo irmão Eric, pelo Aurélio e pelo Aureliano. Vamos lá, a pergunta de hoje, né? O que devo fazer para ser salvo? Ellen White, ela trouxe essa pergunta em um sermão que ela deu em Los Angeles em 1884. E essa pergunta, na verdade, veio de uma afirmação, né? A mente dos cristãos de hoje deveriam estar sempre com essa pergunta na cabeça: o que devo fazer para ser salvo? Nós sabemos que a salvação é unicamente, exclusivamente pela graça. Então vamos ver os textos, alguns textos, e vamos ver onde a reforma de saúde se encaixa nesses pontos. Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça somos salvos, por Jesus somos salvos, e nada que eu possa fazer vai mudar isso. Nada que eu possa fazer define a minha salvação. Eu aceito a salvação através de Jesus. E aí está o ponto que está na pergunta da irmã White, né? Porque não é eu aceito a Jesus, aceitei a Jesus, vou ver minha vida e esqueço de Jesus. Eu aceitei a Jesus, eu quero estar próximo a Jesus, eu busco a Jesus, eu quero estar ao lado de Jesus todos os dias, a cada instante, e aí eu estou salvo. Eu estou salvo porque eu estou com Cristo, e não porque eu disse que aceitei, não é porque as palavras saíram da minha boca. A minha vida se torna uma vida próxima a Cristo, e aí eu estou salvo. E no nesse sentido, vamos lá. A gente já viu esse verso essa semana, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, quando eu busco fazer da minha vida um instrumento para a glória de Deus, eu estou próximo a Cristo. Quando eu busco na minha vida refletir a vontade de Deus, eu estou próximo a Cristo. E olhando nesse sentido, o irmão fez uma pergunta na terça-feira, o irmão Luciano: qual é a alimentação original, né? O que Deus queria para o ser humano no princípio? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 29. Gênesis 1, verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então aqui Deus deu para o ser humano frutas e legumes para a sua alimentação. A maçã, a pera, o abacate, o mamão, tomate. Essa era a alimentação que Deus planejou para o homem desde o princípio. O homem foi projetado para se alimentar disso. E aí eu vou fazer acrescentar um ponto aqui que é importante, que muitas pessoas caem nesse erro. No verso 30, as pessoas continuam lendo: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Muitas pessoas juntam e a todos os animais da terra, aves, e juntam no verso 29.
Ou seja, falando que aqui, ó, Deus deu os animais, as aves e todos os répteis para o homem se alimentar. E não, Deus no verso 29 fala da alimentação do homem e no verso 30 fala da alimentação dos animais. Os animais também eram vegetarianos nessa época. Eles não eram carnívoros, eles não matavam. Eles se alimentavam de toda a erva verde e era o mantimento dos animais. Com a entrada do pecado, a gente vê em Gênesis 3, eu não peguei os versos aqui, mas eu sei que está em Gênesis 3. Deixa eu procurar aqui, verso... Aqui, verso 17, a partir do verso 17 eu vou ler. E Adão disse, visto que atendeste a vossa mulher e comeste da árvore que te ordenei, que não cometes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Esse verso 18 aqui é um acrescento de Deus à alimentação do ser humano, porque a partir do momento da entrada do pecado, ele precisava também se alimentar das ervas verdes, ou seja, verduras, para evitar as doenças que viriam com o pecado. Então Deus fez um acréscimo à alimentação do ser humano devido ao pecado. E aí, se a gente for estudar mais a fundo, Gênesis 9, Deus libera o consumo de carne depois do dilúvio, e tem uns poréns aí, mas isso daí a gente pode falar em um outro vídeo. Vamos lá, voltando para a alimentação original, né, que é o desígnio de Deus. Irmão, eu quero fazer reforma de saúde. Eu quero seguir isso para a minha vida. Eu trouxe aqui alguns textos para que os irmãos comecem a dar os primeiros passos com relação a isso. Esse trecho que eu vou trazer agora é desse sermão que a Leonte pregou em 1884. Inclusive, eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando por mim, que eu tenho buscado ler esses textos que não estão traduzidos. Eles estão disponíveis pelo White State, mas eles não estão traduzidos, e eu gostaria de estar traduzindo esses textos de alguma forma e disponibilizar isso em português também para os irmãos. Então, gostaria de pedir a oração dos irmãos que pudessem estar orando nesse sentido também, que não é uma coisa fácil. Se não foram traduzidos até hoje, tem algum motivo para isso, portanto. Então, possamos estar orando para que Deus me ilumine se é essa realmente a vontade de Deus. Vamos lá, voltando. O nome do sermão é Dieta e Anotações de Saúde. Um sermão pregado em Los Angeles no dia 16 de maio de 1884. Se os pensamentos tornarem um plano inferior, o caráter será correspondente inferior. Mas se os pensamentos forem elevados a lidar com os difíceis problemas da Bíblia, a mente e caráter serão fortalecidos. Então, respondendo essa pergunta de como ser salvo, se minha mente está no plano inferior, então o meu caráter é inferior. Se eu levo minha mente a um plano superior, a Deus, a olhar para cima, olhar para a vontade do Pai, então o meu caráter também vai acima, se eleva. Por que esse ponto? Porque muitas vezes eu estou muito preocupado com vestir, com comer, com as coisas daqui dessa terra, então eu vou me colocando em um plano inferior e minha mente não vai acima, não consegue entender. E aí nessas coisas eu acabo me perdendo, me afastando. Vamos lá, Ciência do Bom Viver, capítulo 26. O chá atua como estimulante e até certo grau produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São agitados os nervos do estômago, que comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta a transmitir aumento da atividade do coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Por que eu estou falando disso agora? E aqui, se eu não estou enganado, tem um vídeo no canal falando dos chás verdes, chá preto, e os tipos de chá, porque tem chás que não trazem malefício à saúde, mas chás estimulantes, café, essas coisas intoxicam o homem. Se a gente for ver nesse próprio capítulo 26, Ellen White compara o consumo disso com o consumo de álcool, o consumo de fumo. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente está falando de reforma de saúde, mas eu tenho que dar um passo atrás e olhar para aquilo que eu faço, que é o mais básico, né? Antes de pensar na carne, vamos pensar no que eu estou fazendo hoje de errado.
Ah, mas irmão, eu não tomo café, eu não tomo esses chás estimulantes que tem cafeína. Mas aí, irmão, toma uma Coca-Cola, toma um refrigerante que tem a cafeína também, não sabe? Não, meu irmão, mas eu não tomo isso, mas aí eu como um chocolate que tem a cafeína. Então, eu tenho que dar um passo atrás e olhar para as coisas que estão ao meu redor, que são estimulantes da mesma forma, que irritam o cérebro, que irritam o estômago, que me prejudicam, que me colocam em um plano inferior, que eu não consigo olhar para cima, não consigo elevar o meu caráter, porque essas coisas que já estão, que me parecem tão comuns, que parecem que não fazem mal nenhum, já estão me dificultando já dar um passo à frente, andar para um próximo nível. Como é que eu vou falar de abandonar a carne se eu não consigo nem abandonar umas coisas que estão no meu dia a dia ali, que são muito mais prejudiciais nesse ponto? Porque se a gente for comparando aqui, como a gente comparou essas bebidas ao fumo, ao álcool, eu tenho que dar um passo atrás, porque isso daí é muito mais nocivo agora. Se eu não consigo tirar isso, eu não vou conseguir tirar outras coisas da minha alimentação. Muitas vezes a intemperança começa no lar, ainda no capítulo 26. Pelo uso de alimentos condimentados não saudáveis, enfraquecem o organismo digestivo, criando um desejo de comida ainda mais estimulante. Assim se educa o apetite a desejar constantemente alguma coisa mais forte. Então aí eu coloco uma carga de coisas na minha comida, ou então eu misturo essas coisas que não deveriam na comida, deixando a comida forte, uma comida que estimula, e eu quero mais e mais e mais daquilo, porque aquilo vai me agitando, aqui eu vou precisando daquilo para me manter no meu nível. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 11. A verdadeiro senso comum na reforma do regime. O assunto deve ser larga e profundamente estudado, e ninguém deve criticar os outros porque não estejam em todas as coisas agindo em harmonia com o seu ponto de vista. Aqui é extremamente importante, porque a gente está falando de reforma de saúde e as pessoas acham que tem um modelo a ser seguido, e a pessoa que segue aquele modelo aponta para o outro e fala: não come tal coisa, ou come tal coisa, e fica querendo um comparar com o outro. E a linguagem está falando exatamente disso aqui. Eu não posso comparar a minha dieta com a sua dieta. E você não pode comparar a sua com a minha. E aí vai. Pessoas que não conseguem digerir ervilhas e feijão. Para outros, eles são saudáveis. Para uns, a preparação de cereais integrais são boas, enquanto outros não as podem digerir. Ou seja, falando de própria alimentação saudável, alguns vão comer feijão, outros não. Alguns vão comer cereais integrais, outros não. Alguns vão comer giló, outros não. Então, não cabe a nós julgarmos essas coisas. Mas é sempre bom, é uma coisa que, inclusive, eu tenho para mim. Eu sempre experimento uma forma diferente de comer a mesma coisa, porque se Deus criou aquilo ali, ele tem o seu benefício. Então, mesmo o giló, que eu não sou muito fã, eu vou experimentar. O irmão Lucas me sugeriu com azeite. Eu vou comer de uma forma diferente. Quem sabe fica melhor. Mas se não for, se tiver na mesa, eu vou comer da mesma forma, porque eu sei que é bom. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que não se dá bem com certos tipos de alimento. Um alimento que não me faz muito bem é se eu comer em excesso berinjela. Porque aí eu começo a ter problemas digestivos. Começo a ir muito no banheiro. E não é bom. Eu tenho que comer uma quantidade reduzida. Então, cada organismo vai trabalhar de uma forma diferente, mas cabe a nós não julgarmos a dieta de outra pessoa. E aí, vamos lá, eu dei esse passo atrás. Eu tirei essas coisas que são esses estimulantes, essas coisas que me afetam de uma maneira que eu não consigo nem pensar direito, que são viciantes. Eu tirei essas coisas. Eu quero dar um passo mais, eu quero dar um passo a tirar o alimento carne da minha mesa. Eu vou trazer aqui alguns textos também do Conselho sobre Regime Alimentar para isso, que talvez também, assim como os textos de ontem foram chocantes, esses também podem ser, impactar para produzir mais, estimular mais essa vontade de abandonar o alimento carne. Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 23. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso de carne. Ou seja, as pessoas têm 10 vezes mais chance de ficar doente por causa do consumo de carne. Se a gente for falar do coronavírus, que está aí no mundo hoje, os estudos mostram que quem não consome carne
os efeitos dele de 59 a 79%, se eu não estou enganado. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. É muito menor os efeitos em quem não come carne do coronavírus. Então, as doenças afetam muito menos as pessoas que não consomem carne. Ainda no capítulo 23, os que comem alimentos carnes mal sabem o que estão ingerindo. Você não vai lá no matador e vê o animal que você está comendo. Você não vê o que está acontecendo ali. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, repeli-las iam enojados. O povo come continuamente carne cheia de germes de tuberculose e câncer, e assim são comunicadas essas outras moléstias. Então, você não sabe o alimento que você está comendo. A gente viu aí um tempo atrás, quando eu estava trabalhando em outra empresa, as pessoas ficavam tirando sarro que eu era vegetariano, fazendo gracinha, e aí surgiu aquele negócio da carne que estava sendo adulterada aqui no Brasil. Carne com soda cáustica, alguma coisa assim. E as pessoas, olha só. E eu já tinha esse conselho desde muito antes, porque a Leon já tinha escrito sobre isso. A carne está sendo cada vez pior que vai o nosso prato. As pessoas falam, não, mas hoje tem vigilância sanitária, não tem como controlar tudo. Você tem 10 animais ali, se um tiver doente, ele vai matar ali, vai no meio e vai. É a mesma coisa se você pegar uma laranja podre. Você não vai comer laranja podre, mas se alguém abrir ela, fizer um suco e você não vê e te der, você pode acabar tomando. E assim acontece com o alimento carne que a gente não vê. Quem come, quem compra, só vai lá e compra já, depois de morto, não sabe a procedência daquele alimento. Ainda no capítulo 23, muitos morrem de doenças devidas unicamente à ingestão de carne, quando a causa mal é suspeitada por eles ou outros. Alguns não sentem imediatamente seus efeitos, mas isso não é prova de que ela não é prejudicial. Ou seja, algumas doenças não têm nem explicação, é justamente pelo consumo de carne. As pessoas nem sabem o porquê daquela doença, ficam imaginando, tentando fazer exames e não descobrem. E às vezes ela fala assim, mas eu estou bem, mas você não está vendo os efeitos que aquilo está te causando a longo prazo. Não há ingestão de drogas seguras, não há ingestão de coisas que te fazem mal seguras. Se vai te fazer mal, vai fazer mal aos poucos ou vai fazer mal de uma vez. Nós não sabemos. Temos que eliminar esse tipo de coisa. E aí, Ciência do Bom Ver, capítulo 26. Os reformadores da temperança têm uma obra a fazer educando o povo nesse sentido. Ensinar-lhes que a saúde, o caráter e a própria vida são postos em perigo pelo uso de estimulantes que incitam a exaustas energias a uma ação antinatural espasmódica. Então, aqui como nós temos o dever de ensinar, dever de mostrar, eu estou mostrando esses textos aqui com relação à carne, os irmãos estão chocados, os irmãos estão vendo o quão prejudicial é, mas os irmãos não sabem como dar o próximo passo, como é que eu vou parar, o que eu vou comer. Então, nesse sentido, eu tenho conversado com a minha esposa, a gente tem orado, e ela vai estar fazendo um canal aqui no YouTube específico para a cozinha vegetariana, para a culinária. E ela vai estar gravando aqui as receitas que ela faz em casa, receitas simples, receitas fáceis que você pode estar colocando no seu prato no dia a dia. E você vai ver o como é gostoso, o quão é diferente daquilo que a gente pensa que é muito difícil, é muito caro. E não é nada disso. A gente economiza muito mais aqui em casa sendo vegetariano do que se fosse comer carne. É só você comparar o preço de quanto que está o quilo de uma carne aí no açougue. Eu não faço nem ideia. Mas está muito mais caro do que se você fosse comer uma alimentação natural. O que acaba deixando caro é se eu vou comprar tudo pronto, né? Eu vou comprar coisas industrializadas, vamos dizer assim, aquele que já vem pronto, eu coloco lá só e faço. E realmente sai mais caro. Mas se eu olho para as coisas que estão ali, eu compro elas e faço, compro os legumes, compro as verduras, compro os vegetais, tudo isso fica muito mais simples, muito mais fácil e me aproxima muito mais daquela condição original que Deus nos impôs lá, que Deus preparou a gente para comer, em Gênesis 1, verso 29, e depois da queda do pecado também, com as verduras
Então ela vai estar fazendo o canal nesse sentido de ajudar os irmãos nisso. Eu vou estar colocando, se não tiver ainda, já em breve vai estar o íconezinho saúde no aplicativo. Você clica lá, vai ter os vídeos que ela vai estar postando. Eu vou mandar a notificação para os irmãos também, assim como esses vídeos. Então você vai estar recebendo a notificação, você vai estar com os vídeos lá no canal. Você vai saber como mudar a sua alimentação de uma forma simples, fácil e barata também. Para a gente ajudar também nesse sentido, de ajudar os irmãos que não sabem como fazer. Então a gente vai estar ajudando nesse ponto. Bom, espero ter ajudado os irmãos em relação à pergunta de hoje, né? O que fazer para ser salvo, o que fazer para me aproximar de Cristo. Buscar aquilo que é o desígnio de Deus no princípio. Buscar restaurar a minha saúde também, porque restaurando a minha saúde eu estou fazendo a vontade de Deus também quando estava no Egito, saindo da Canaã, da terra do Egito para Canaã terrestre, saindo do Egito de hoje para Canaã celestial, reformando a minha saúde, buscando viver cada vez mais em acordo com os princípios de Deus. Espero ter ajudado os irmãos. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver pedido de oração, deixa nos comentários também. Eu estou lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, abrir o Espírito de Profecia e estudarmos, Senhor, um pouco mais da Tua vontade, entender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a sempre a caminhar nesse sentido, abandonar as coisas que têm nos afetado, as coisas que têm nos afastado de Ti, Senhor amado. Possamos cada dia mais, de glória em glória, dar passos ao lado de Jesus, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.